Bora lá, galera, episódio 194 do PFC. Estamos diante de mais um Dicas Triplas, este é o de número 26. Então, muito filme aí para correr atrás se você está começando a ouvir esse tipo de episódio. E se você já é frequente aqui, você conhece o estilo. Somos 3 pessoas falando de 3 filmes de 3 nacionalidades diferentes. Desta vez a gente vai de um filme mexicano chamado Canoa. Acho que muita gente aí não deve conhecer, a gente, pelo menos eu e Alexandre, não tínhamos visto. A gente trata também de um filme italiano, Meu Nome é Ninguém, esse talvez aí o mais famoso dessa trinca de clássicos que a gente está trazendo hoje. E a gente tem também um filme senegalês, A Negra D, excelente filme. Aliás, excelentes dicas. Desta vez o episódio está recheado. Fique aqui com a gente e a gente guarda os spoilers sempre para o final. Pessoal, é sempre importante deixar aquele recado. Se você tem uma conta no iTunes, não esquece de classificar a gente por lá. Quem sabe até escrever um review, porque uma vez que você faz isso, você ajuda a gente no algoritmo da plataforma. O podcast acaba ficando mais acima na lista de podcasts dele. A gente tem mais exposição e assim mais ânimo, mais empolgação para fazer esse trabalho aqui. Você pode ouvir a gente diretamente no nosso site, filmesclassicos.com.br. A gente também tem uma conta no YouTube. De vez em quando a gente posta alguns vídeos interessantes lá e a gente faz as lives pelo YouTube. E se você quiser, você pode ouvir a gente no Spotify, também pode classificar a gente lá, ou em qualquer outro agregador de podcast. Basta procurar pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Bora então, galera, para o nosso Dicas Triplas. Tenho certeza que aqueles que estão aqui comigo para gravar esse episódio concordam que é um Dicas Triplas especial. Vamos lá. Comigo, Fred Almeida falando do Rio de Janeiro. Temos Alexandre Cataldo que fala de Blumenau. Fala aí, Alexandre. E aí, Fred, como vai? Tudo bom? Tudo certinho. Vamos lá. E aqui do Rio, filmaço hoje, hein? Só filmaço. Aqui do Rio, voltando ao nosso podcast, Tony Vendramini. Fala, Tony, tudo bem? Fala, Fred. Fala, Alexandre, tudo bem? Tudo bom. Prazerzaço voltar aqui e conversar com vocês, cara. E num Dicas Triplas muito especial, realmente, porque são 3 filmaços, né? 3 filmaços e o italiano não foi escolhido por vocês, então é mais especial ainda. Incrível. Vai ter gente aí perdendo as apostas aí, pessoal que gosta de... Vamos dançar nessa. Agora, cá entre nós, hein? O Dicas Triplas, depois que o Tony passou a figurar também... só dicas triplas internas. Exatamente, só descobertas para nós também, né? Porque ele indica uns filmes que, porra, é trabalho de garimpagem, né? Também. É então, garimpagem. Você tá de parabéns. Se o objetivo é dificultar a nossa vida inicialmente e depois nos proporcionar grandes surpresas, você está conseguindo. Não, o objetivo é justamente esse, né, cara? É difícil pra caramba arrumar filme que vocês não tenham visto. Não que isso não tenha acontecido antes, já me aconteceu antes. Eu lembro, por exemplo, um Dicas Triplas que o Sérgio, aquele O Veneno para Fadas, não era isso? Isso. Um filme espanhol ou mexicano, agora eu não lembro. Enfim, eventualmente acontece. Acho que era mexicano, né? É. Não sei, vamos pesquisar. Mas enfim, quando eu consigo trazer um filme que vocês não conhecem, que vocês gostam, pô, eu me sinto aqui com a missão mais do que cumprida. E eu tenho certeza que o pessoal que vai nos ouvir e depois vai procurar o filme também vai gostar. A gente mantém essa tradição, né, de 3 nacionalidades diferentes. Começou meio por acaso, depois virou já uma tradição, e isso faz com que
pô, apareçam filmes aí dos lugares mais... Já teve filme húngaro, filme argentino, filme egípcio. Pois é, falando em África, teremos mais um aqui, né, hoje. Mas Mas, Veneno no Parafadas é mexicano também. É mexicano, Sempre, mas é sempre em ordem cronológica que a gente apresenta, não é isso? Isso aí. Então já sei que eu vou começar. Posso Vamos começar? lá, manda ver. E aí eu vou já começar fazendo, antes de apresentar... Quer dizer, primeiro eu vou apresentar meu filme. Vamos lá, para quem está escutando, não faz ideia qual seja. Bom, a minha dica de hoje é um filme que geralmente é considerado o primeiro longa, embora não seja tão longo assim, da África subsaariana, que recebeu alguma atenção internacional, né? Eu escolhi o filme do Ousmane Sembène, por muitos considerado também o pai do cinema africano. Escolhi o filme mais famoso dele, sem dúvida, que é o A Negra D. Plus jamais, madame me dira quelque chose. Também conhecido no Brasil como Garota Negra. O título original La Noire 2, filme de 66, desse diretor senegalês. Não é a estreia dele, ele já tinha feito curtas antes, mas seria uma duração de longa. O primeiro, apesar de que ele é um filme curtinho, né? Ele tem 59 minutos. Não era o desejo dele, ele queria realmente fazer um filme mais longo, acabou se adequando aí para conseguir facilitar a distribuição e também por questão de orçamento. Mas aí eu vou, primeira coisa, fazer a pergunta. Vocês conheciam o filme, já tinham visto, ouviram por episódio? A minha dica também foi dica para vocês? Foi dica no sentido de ver o filme, né? Eu já conhecia de nome. Mas não tinha visto ainda. Mas não tinha visto. Era um desses filmes que fica na nossa fila eterna, né? Eu já tinha conversado contigo sobre ele, já era uma dica que você tinha me passado, né, Alexandre? Eu acho que eu já estava com ele na fila aí para Dicas Triplas há um tempo, há uns 2 anos. Isso, e eu não tinha visto ainda. E gostei muito, cara. Eu tô apaixonado por esse filme, na verdade. Que bom. Então também serviu... Bom, Fred não falou se gostou ainda. Gostei, espero que ele fale. Gostei. Claro que gostei. E assim, é um filme que eu acho que merece muito, tá? Dicas Triplas. E a gente até conversou em off, né, Tony? É um filme que, quando você começa a falar dele, você vê que teria cartucho aí para fazer até um episódio de filme dele, porque ele chama bastante assunto. O que é incrível de um filme tão curtinho e simples, né? Uma história simples, mas é daqueles filmes que ele talvez o que ele simboliza seja tão mais relevante do que o filme em si, né? O filme é bacana, tal, tem coisas interessantes nele, mas eu acho que é muito mais o contexto que ele traz para a tela, a importância dele até nível social, político, mas essa coisa toda. Seguindo aí uma sugestão que você deu num outro episódio, fala um pouquinho, só uma sinopsezinha do filme, até porque... Beleza. Eu até tinha pensado nisso também, fiz uma sinopse aqui. Bom, o filme abre com um navio chegando num porto e a gente vê uma jovem senegalesa desembarcando. Em pouco tempo a gente entende que ela está chegando na França. Ela é recebida por um homem branco que leva ela de carro para casa, e a gente então entende que ela está chegando ali para trabalhar como empregada, né? Como empregada doméstica na casa daquele casal. É uma moça que está chegando ali com um espírito feliz, né? Com alguma expectativa para trabalhar naquela casa. Em muito pouco tempo, é incrível como é que as coisas acontecem muito rapidamente no filme. Com 10 minutos ela já está reclamando pela segunda vez, sempre em silêncio, apenas a gente escuta os pensamentos dela através de uma narração que seria dela própria, da frustração que ela foi para lá com uma expectativa de fazer um trabalho de babá, continuar. Aí a gente também entende que ela já trabalhava para esse casal em Dakar, né, lá no Senegal. O filme ele vai e volta, tem 2 momentos de flashback em que a gente entende a vida dela anterior, né, aquele momento presente ali da chegada dela na França. Então ela era uma jovem de um bairro, da periferia, pobre ali de Dakar, e ela um dia resolve procurar emprego. E ela sai batendo de porta em porta para tentar uma vaga de alguém que queira uma empregada doméstica. Ela não tem sucesso, acaba conhecendo nessas andanças um rapaz que sugere ela fazer ponto lá na Praça das Empregadas, né? Nas moças que ficam lá esperando
serem escolhidas por alguém, né? E assim acontece, a gente conhece a personagem da Madame, e aí até tem uma coisa que eu acho que é legal em relação ao título do filme, né? Daqui a pouco eu comento, mas ela é escolhida, vai trabalhar para esse casal como babá, né? O casal tem 3 filhos e depois esse casal, não sei por que razão, vai voltar para a França, vai morar no sul da França e sugere e convida ela para acompanhá-los, né? Para continuar trabalhando para eles. E ela fica para cuidar dos filhos, né? Para continuar o que seria o trabalho de babá, né? Babá. Na cabeça dela, e ela fica eufórica, feliz, sonhadora com aquela vida de glamour da França, vai conhecer a Europa. Chegando lá, em pouco tempo, ela vê que o buraco é mais embaixo, que não era bem isso, que ela está sendo contratada para ser uma doméstica que faz tudo, né? Limpa, passa, cozinha, e eventualmente até cuida da criança, que pouco aparece das crianças que pouco aparecem nesse momento presente. E essa frustração vai crescendo nela, ela vai se sentindo uma degradação, né, física e principalmente emocional, praticamente presa dentro daquele apartamento, sem conhecer nada. E aí deixamos aquela parte pro spoiler. Isso, esse é o foco do filme, mas o filme, eu acho que cada ponto desse que a gente comenta, que eu comentei aqui, ele na verdade simboliza uma coisa maior, né? Que para mim são os grandes temas do filme, né? Que eu acho que vocês vão concordar com isso, até é uma coisa bem óbvia, né? Que é a questão do colonialismo, né? Dessa relação de poder entre dominador e dominado, da situação dos países africanos que mesmo após o final oficial, né, da colonização, né, mesmo com as suas independências, continuaram né, vivendo uma situação praticamente idêntica de serem independentes, de serem dominados. Esse paralelo aí que eu acho que para mim é o mais interessante, né, no filme. Essa questão do antes, né, da independência e o depois da independência. Porque eu acho que ele, de certa forma, ele faz muitos paralelos com esse processo de escravização, né, do negro. Você vê, ela chega de navio. Como é que os negros chegavam né, em outros continentes? De navio. Como é que ela é selecionada para trabalhar na casa da madame? Aquilo me lembrou muito o tipo de mercado de escravos. Exatamente, né? Aquelas praças onde você tinha lá leilões de escravos e tudo, né? Então o cara ia lá para escolher, olhava os dentes e via lá, esse cara aqui é forte, vou querer esse aqui, comprava o escravo. Exato. Ali não é relação desse tipo comercial, não está comprando ela, mas ela está selecionando ali entre outras e tal. E acaba que meio que compra mesmo, né? Porque passa a ser justamente a negra né? Tem todo um processo de coisificação do ser humano, né? O modo como ela é escolhida, o modo como ela é desumanizada ao longo do filme. Ela não pode nem vestir as roupas que ela gosta. Exatamente. Né? O modo como ela se expressa. Como o Alexandre falou, né, através de pensamentos, ela praticamente não tem voz no filme, né? Poucas vezes ela tem voz, é mais a manifestação pelo pensamento mesmo. Essa questão dela, da personagem da Joana, né? A gente não falou o nome quase dela ainda. Joana, né? Ela praticamente não fala no filme. Tem muitas coisas envolvidas. Primeiro, a gente fica sabendo que ela não sabe falar francês. Né? Mas ela fala algumas palavras em francês, né? Ela entende e fala algumas palavras básicas que certamente numa situação lá de colonização é fácil aprender. Oui, madame, non, madame, merci, coisas desse tipo, né? Coisas simples. Nessa questão do idioma tem até a cena no jantar em que o convidado, os patrões discutem, né? E um dos convidados fala, mas ela fala francês, e aí não sei se é a madame ou o patrão, né? Um deles fala assim, uma das convidadas, fala, entende, acho que é meio que por instinto, como os animais, né? Não, e o fato dela não ser letrada, o fato dela não ter estudado, não saber falar francês, é um fato relevante no próprio processo de colonização, né? A partir do momento em que o dominado, ele, vamos dizer, é analfabeto, e às vezes não é só que não sabia falar francês, na própria língua nativa dele não sabia escrever ou ler, né? Uma tradição oral, né? Aprenderam a cultura deles de boca em boca, a história que os avós contavam e não sei o quê, que é como o próprio Sembene, vamos dizer,
teve contato primeiro com cultura foi com as histórias da avó, do tio e tal. Então, o simples fato de não saber escrever e ler já coloca numa situação de inferioridade. A gente vai ver ao longo do filme, por exemplo, que ela recebe supostamente uma carta da mãe, e ela não tem condições de expressar uma resposta. Então, ela tem que aceitar que o patrão lá vai lá escrever, o dominador, o colonizador vai escrever por ela. Não é que ela vai ditar, não. Ele vai supor o que ela está pensando, o que também simboliza outra coisa importante desse processo de colonização, que é a história ser contada e ser escrita na visão do dominador, né? E aí o dominador ele vai sempre escrever nessas situações uma coisa que é dita no filme, uma hora pela patroa, quando ela fala assim, mas que ingrata, depois de tudo que nós fizemos por ela. É a visão que o europeu passou quando acabou o processo de colonização. Ele falou, puxa, mas nós trouxemos a civilização para esse lugar. Vamos lá catequizar, né, esses selvagens. E agora eles expulsam a gente, como são ingratos, né? Não sei o quê. Bom, mas, enfim, a situação dela de degradação, né? Porque é a perda da identidade, né? Uma jovem que vivia numa situação de ar livre a maior parte do tempo, mesmo quando trabalhava de babá para esse casal, ela saía com as crianças para passear, para brincar, e ali ela está confinada no apartamento, né? Ela não sabe mais quem é, ela, perda da identidade, né? O que, aliás, também é uma coisa relevante dentro do processo de colonialismo, né? Porque, para existir o colonialismo, entre aspas, né? Os dois lados têm que concordar com a história, né? E como é que o colonizado vai concordar em ser colonizado? Né? Ele não vai concordar, mas você tem que então ir cortando as asinhas dele. Você não pode deixar ele crescer culturalmente, você não pode deixar ele se expressar, você não pode deixar ele se vestir do jeito que ele gosta. Sim, e tem uma outra coisa também nesse processo aí, que é justamente representado ali pelo sonho que ela tem de conhecer Paris, né? Que ela tem uma ilusão que ela vai para a casa da Ele patroa. chegou a filmar uma cena de sonho e dela. vai, né, andar pelas ruas de Paris e vai fazer compras e vai ter aquele lado mais de glamour ali da cidade e tal, né? Ela até, num determinado momento do filme, ela se pergunta, poxa, será que eles não vão me levar para conhecer Paris, né? Como se os patrões fossem levar ela para passear e tal. Depois fazer o arroz. Pois é. Mas essa situação de Paris ali ser um atrativo para ela e para outros, né? Mas só para levar eles para lá para continuar servindo, né? Para continuar o processo que é semelhante ao de escravização. Ela tem essa ilusão da França, de uma vida cosmopolita, e quando ela chega, a patroa leva ela na janela e fala, essa aqui é a Côte d'Azur, é o máximo Cannes, Nice, Antibes, não sei o quê, Antibes, e ela fica sorridente, eu vou conhecer esses lugares, as lojas, e ela nunca vai naqueles lugares ali, ela não vai. Ela mal rola sai, rola uma frustração imensa, né, em que ela chega até a questionar, né, isso aqui que é a França, né, a França é esse buraco negro, ela se pergunta, a minha vida se passa aqui entre meu quarto e a cozinha, isso que é viver na França, né? Ela tem uma frustração muito grande com isso. Agora, eu sempre achei, e eu não vi isso, vamos dizer, expresso claramente que é isso, mas eu sempre achei que o título desse filme, ele quer fazer um jogo de palavras com o título daquele filme do Max Ophüls, lá de 53, chamado Madame D. Sim, né? Acho que sim. Que no Brasil é Desejos Proibidos. Né? Em ambos os filmes, vamos dizer, as personagens, título, elas têm que ficar ou ficam meio que no anonimato. Só que lá no Madame D é uma moça, é uma mulher da alta sociedade. Da alta sociedade, que ela tem que esconder sua identidade, né? Para ter relacionamento extraconjugal, aquela coisa toda. Então o nome dela não fica identificado, Madame D. Tá. Aqui não se identifica não por essa razão, não se identifica porque é um objeto, ela não tem que ter identidade, ela não tem que ter nome, ela é só a negra de onde mesmo? Do Senegal, de Dakar. Não tem que ter nome. Esse processo até de diminuir a pessoa, né? A gente até estava comentando também, né, Alexandre, que a câmera também faz muito isso, né, o posicionamento. Ela aparece em alguns momentos ali espremidinha no canto da porta ali, né, como se fosse um adereço. Tem umas cenas na cozinha. Escanteio, né? Jogada para escanteio. Tem umas cenas na cozinha também
que ou ela aparece espremida ali entre dois balcões, ou entre um balcão e um forno, ou então a câmera tá do alto, mostrando ela realmente ali, né, enfurnada naquele lugar. É verdade. É impressionante como a imagem também mostra isso. E muitas vezes, quando ela recebe a atenção dos patrões, é para exibir ela como um artigo exótico, né, naquele almoço. Como naquela ali, cena do almoço, né? É. Eu até peço desculpas, porque esse filme eu já tinha visto, tinha gostado. Eu revi pro episódio agora 2 vezes e cara, ele... E aí aquela coisa de você ir atrás, estudar, ver, né, documentário, viu o documentário Sembene, né, sobre o diretor de 2015... E a coisa cresce tanto que eu até passei a questionar se era filme realmente para estar aqui e ter que falar em 20 minutos ou se merecia um episódio. Mas agora já era, vamos lá. Pelo menos espero que algumas pessoas conheçam o filme por causa do Dicas Triplas. Dos contatos aí que a gente troca ideia, conversas de cinéfilos, alguns realmente não, inclusive gente top aí não conhecia o filme. Perguntaram, mas é japonês? É italiano. Enfim. Que bom, tomara que sirva. Mas assim, esse cara, Ousmane Sembene, ele, antes de ser cineasta, ele era um escritor, um romancista, né? E ele foi um dos artistas que incorporou lá uma coisa que já existia, umas ideias que já existiam desde a da década de 30 do século passado, de que era a necessidade de dar voz ao povo africano, né? Porque já existiam romances sobre a África, já existiam até filmes sobre a África, documentários sobre a África, sim, tem lá os do Jean Rouch, lá, né, o francês e tal, mas sempre com aquela visão de actualité, né, aqueles documentários etnográficos, a visão europeia da África, a visão exótica, a África da girafa, a África da fauna, a África dos serviçais, a África, né, da natureza selvagem, aquela coisa, mas não a visão do africano, né, dos seus próprios problemas. Então começou a ter essa cultura e ele foi um cara que a partir dos anos 50 começa a escrever, né, sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre os anseios daquele povo, né, na voz dele. Só que tinha um problema sério com isso, né? Ele escrevia em francês, né? Mas independentemente se ele escrevia em francês ou mesmo na língua local, o público-alvo dele, que eram os próprios africanos, a maioria era iletrada, então ele não tinha esse alcance que ele gostaria de ter com a literatura dele, né? Então daí é que ele entende que ele precisa ir para o cinema, né? Ele precisa, em vez de usar a caneta, usar a câmera para dar essa voz aos problemas, né? Então ele vai começar a fazer os curtos, depois ele vai escolher um conto dele próprio, né? Ele próprio tinha escrito um conto que tinha sido publicado em 62 numa coletânea chamada Voltaire, né, a coletânea, e uma das histórias era La Noire 2, né, que por sua vez tinha sido inspirado por uma notícia de jornal, né, uma notícia de jornal sobre a morte de uma jovem africana na Côte d'Azur, né. Não tem maiores detalhes se foi um suicídio também, o que foi, mas enfim, isso aí inspirou esse conto dele, que foi publicado em 62, que daí ele próprio usou para o filme. Agora é curioso que o conto se passa em 58, ainda antes da independência, mas segundo ele próprio falava, isso não fazia tanta diferença, porque já naquela época, em 58, o processo da independência já estava avançando, então a coisa já ia acontecer. Não era isso que fazia diferença, se era oficialmente independente ou não, né? A dominação continuaria do mesmo jeito, né? Até porque o que se segue é aquilo que se seguiu na maioria dos países africanos, né, depois da independência, que é uma elite ali negra, né, muitas vezes enconchavo com um antigo colonizador, né? É o que dizem que aconteceu no próprio Senegal, né? O presidente lá, o Leopoldo Senghor, né, que era amigado com a França. Tem até um filme dele. Ele vai fazer uma trilogia nos anos 70 e um dos filmes mostra, eu acho que é o Chalá, a figura desse presidente, né, e recebendo mala de dinheiro lá dos franceses, essa coisa toda. Então, assim, ele fazia filmes que tocavam nas feridas mesmo, né. E outros temas também que são abordados, né, Alexandre, que a gente acabou falando do colonialismo, mas o filme ainda é abrangente também. O racismo é uma coisa até bem óbvia, né, no filme. Mas também a questão da luta de classes mesmo, né? Do pobre contra o rico. Isso é algo bem presente também nesse filme. É verdade. Aí tem a máscara, né? Eu acho que a máscara é um ponto, assim,
basal desse filme, sabe? Que quando ela chega na casa lá de Antibes para trabalhar, a gente vê uma máscara na parede, chama atenção aquela máscara. E depois, nos flashbacks, a gente entende que aquela máscara tinha sido ela própria que tinha comprado ainda lá em Dakar, de um garoto, que pra mim não fica muito claro se é irmão dela, se é parente dela, ou se é só ali vizinho, alguma coisa. Mas ela compra aquela máscara para dar de presente pro casal, né? Veja a ingenuidade dela, e essa máscara o casal, quando recebe, coloca numa mesa na sua casa antiga lá de Dakar, junto com outros objetos. Então, essa máscara acaba sendo um ponto assim que liga uma série de coisas no filme. Um deles é esse, né? Quando tá em Dakar, o casal coloca essa máscara numa mesa junto com outros objetos de arte afro ali, né? Então é porque ela naquele momento ainda tá no meio daquela cultura africana, né? A Diwana. Quando tá lá na França, não. Ela tá sozinha, ela tá isolada, ela tá longe da cultura, ela cortou o laço com a África. Então aquela máscara tá na parede, né? Sozinha naquela parede branca, isolada. Parede enorme, só tem aquela máscara no meio. Isso é um dos pontos, né? Outro ponto, eu acho que bem óbvio, vai ter uma cena do filme mais pro final, em que ela vai pegar a máscara de volta e a patroa vai tentar recuperar a máscara. E elas brigam, até aquela cena meio banal ali de câmera subjetiva das duas rodando ali. Na disputa pela máscara. Disputando pela máscara. E, aí uma simbologia óbvia desse processo de disputa da independência, né? E tal. E acho que até a disputa ali pela identidade dela, né? Porque ela tá ali cada vez mais se afastando, tentando se afastar daquela situação, né? Pois é, mas mesmo se você for ver pela identidade dela ou pela independência do país, ela ganha a máscara, ela ganha a batalha, assim como os países africanos ganharam a independência, mas pouco importa, porque ela recupera a máscara, mas ela não vai mais recuperar a identidade dela. Não. Ela tá morta por dentro. Ela não sabe mais quem ela é. Ela foi destruída, a identidade dela, assim como, né, os países ficaram independentes, mas cheios de problemas, né? Então tem isso também. E tem também o próprio lance da máscara ser, para ela, um símbolo de identidade africana, e para quem recebe, para o europeu, é o quê? É um negócio exótico, um souvenir, um bibelô para botar, né? É. E aí lembra, né, de vários filmes, vários filmes, né? A gente até fez um do Héctor Escola, né, aquele Perdido na África, que satiriza um pouco isso, né? Essa visão do homem branco europeu da África exótica. Ele vai lá, o cara chega no centro de uma cidade grande, lá na capital da africana, vestido com roupa de safari. Até os próprios africanos olham pro cara achando que ele tá totalmente fora do contexto, né? Então essa visão da África exótica que... Mas eu acho que tem um terceiro uso da máscara aí que a gente pode comentar no spoiler, né? Também, que é uma cena que aparece no final, que aí tem uma outra conotação ali. Uma coisa mais no final. Agora, é interessante o seguinte, que esse efeito do colonialismo ele é tão nocivo e já está tão, vamos dizer, a missão já está tão cumprida e não tem mais volta, e a gente vai entender certas coisas que vamos falar no spoiler lá, que não tem mais volta, que poxa, o sonho dela depende do que os patrões querem. Ela vai para a França, mas ela não tem dinheiro para ir para a França. Eu quero ir para a França. Não, ela vai para a França porque os patrões convidaram e querem que ela vá para lá. Vão pagar provavelmente a passagem dela e tal, né? Ou seja, até os passos futuros dela, as expectativas dela dependem do que os patrões querem para ela, né? É isso que é mais, assim, quando você para pensar, porra, a vida dela é definida pelo homem branco, né? De certa forma. Assim como o colonizado ali também vai depender do colonizador mesmo depois da independência. Exato. Esse filme teve problema de financiamento, né? Porque até pelo seu tema e tal, ele não foi muito bem aceito, então ele não recebeu financiamento da França. É interessante saber que até 1960 tinha um decreto na França colonial lá, lá no Senegal e nos outros países colônia, tinha um decreto chamado Decreto Laval que proibia
a realização de filmes por cidadãos africanos nas colônias. É incrível quando você pensa nisso. O africano não podia pegar na câmera para filmar. Os caras cortavam logo na raiz. Aí. Eles precisavam manter eles é que tem que contar a história. Eu aqui quero mostrar o que é a África. Né? E aí, quando teve a independência, isso caiu. Né? O Sembene, já nessa época, queria fazer cinema. Tentou em vários lugares, acabou indo para a União Soviética, estudou lá com aquele Mark Donskoy, estudou cinema lá, voltou trazendo uma câmera, já imediatamente começou a fazer lá o curta, né, o Carroceiro. Não sei se vocês viram. Num processo, eu vi hoje, mas num processo muito semelhante até ao neorrealismo italiano, né, Alexandre? Sim, sim. Porque não tinha pessoal treinado, não tinha ator profissional, não tinha filme, né? Foi tudo meio que improvisado ali para ele poder começar a fazer filmes, né? E aí, como ele não tinha muito recurso e tal, ele conseguiu a ajuda de um cara chamado André Zubada, que tinha sido assistente do Jean Renoir nos anos 30, vivia no Marrocos nessa época, né? E esse cara, ele fazia documentários. Então ele conseguiu que esse cara ajudasse na distribuição, mas para isso, e para dar uma aparência de um documentário, é que ele precisou reduzir essa duração para ficar dentro de 1 hora, entendeu? Porque aí esse cara, os filmes que esse André Zubada trabalhava, os documentários eram todos dessa duração, então ele queria deixar nesse padrão para daí conseguir vender o filme, né? Enfim, e também por causa dessa limitação de orçamento, ele precisou fazer o filme em preto e branco, o que eu acho que aí foi uma coisa excelente, né? Porque o preto e branco, imagina esse filme colorido, o quanto que ele ia perder dessa coisa visual do contraste, né? Porra, tem uns momentos ali dentro do apartamento que a gente vê ela de roupa branca com bolinha preta e a pele, né, escura dela, a patroa ao contrário, né? Toda clarinha, lourinha lá e com a roupa escura. A parede, né, branca com a máscara escura. Então, assim, isso fica o tempo todo chamando você a atenção para esse contraste de cultura, de expectativa, de tudo, né? E no meio lá o cara, né, o marido, que é um cara até que não é mau, né, eu acho, assim, o cara não é um babacão. Você vê que ele tenta ser gentil. Eu não acho que quando ele vai pagar o salário da Diana lá, ele quer comprar ela nem nada, mas a única coisa que ele pode fazer é pagar, né? Mas mesmo assim ela recusa e tal. Enfim, eu acho que ele também representa um tipo, né, de gente. É o seguinte, bom, eu não sou um escravizador, um filho da puta, não sei o que, mas eu sou um francês e tô nesse contexto aqui, então esse é o meu papel e eu, entendeu? Eu vou acabar sendo opressor do mesmo jeito com você, né? Agora, o resto aí eu acho que a gente deixa para falar nos spoilers, né? Não sei se tem mais alguma coisa para falar nesse momento. Eu teria mais pro final mesmo. Agora, tem uma coisa só que me incomoda um pouco, assim, do ponto de vista narrativo, mas não tinha como fazer diferente, né? Óbvio. Que é o seguinte, a personagem da Diana, como vocês já falaram, né? Ela é quase muda, fala muito pouco, e tudo que a gente sabe sobre ela é narrado como se fosse narrado por ela própria, né? Os pensamentos, né? A gente escuta os pensamentos dela. E ela não sabe falar francês, mas os pensamentos dela são em francês. Né? Então isso dá uma... Como assim? Tal. Tradução simultânea. Né? Mas é isso. Essa atriz, a Thérèse Diop, né? Ela fez outros filmes com Sembene também, tudo tá vivona aí. E depois a gente fala dos spoilers. Mas que bom que vocês gostaram. Beleza, filmaço. Vamos então pro italiano, que dessa vez fui eu, que não sei se surpreendi vocês, mas eu que escolhi o italiano. Vou até arranhar meu italiano aqui. Il mio nome é Nessuno. Lucky shit! Certíssimo. Essa é fácil, mas essa é fácil. Essa foi mole. Até ouvindo alguém falar no documentário fica mais fácil ainda. Meu nome é Ninguém. Filme Agora quero ver o nome do diretor. Tonino Valeri. Tonino Valeri, é sim. isso mesmo. Filme de 1973, né, dirigido pelo Tonino Valeri, como o Alexandre acabou de falar aqui.
E que há toda uma controvérsia, né? Tem aquela controvérsia, o quanto teria sido dirigido pelo Sérgio Leone, porque parte de uma ideia do Sérgio Leone com outros escritores, de fazer essa ideia. Que, assim, eu reconheço, o filme, para mim, tem alguns problemas, algumas cenas ali puramente de comédia, hoje podem não funcionar muito bem, podem incomodar quem vê e tal, um negócio às vezes muito exagerado, que você percebe até que foram feitas pro lado comercial do filme, né? Uhum. Assim, umas coisas assim, você fala assim, pô, essa cena aqui não é necessária, assim, não ajuda a avançar a história, né? Não tá dentro de um contexto, então é uma cena puramente cômica, para aproveitar, né, o sucesso, principalmente do Terence Hill, né? Do Trinity, né? Cabe aquela pergunta tradicional, faridere? Faz rir? Pois é. Para alguns faz, né? Para outros talvez não. Eu acho que tem cenas engraçadas e outros você fala assim, que besteira, né? Mas eu acho que não é esse não é importante no filme, né? Eu acho que o que me cativa no filme é essa coisa que ele ao mesmo tempo é uma paródia e uma homenagem ao western, né? Sim. Porque ao mesmo tempo ele está celebrando ali um pedaço do cinema do western clássico americano, mas ele também está aproveitando essa moda do western spaghetti mais voltado para comédia. Verdade. Daí os filmes do Trinity. Então ele está fazendo esse balanço. E ele também é um western metalinguístico, né? Em algum nível, assim, porque ele tá toda hora fazendo referência ao próprio western, né? Tem essa questão do mito. Pois, se me permite, essa questão de referências e homenagens, eu vejo algumas referências e homenagens, inclusive a outros tipos de filme que não só westerns, né? Não, vários, né? Inclusive vários, né? Chaplin, filmes Orson Welles. Sim, filmes do próprio Leone, né, também. Sim. Outras figuras do western, né, como Sam Peckinpah, tem ali um túmulo com o nome do literal, Sam Peckinpah, né? Apesar de estar escrito errado, né? No final tá Sam Peckinpah, eu acho. Isso eu nem reparei que estava escrito errado. Não, tá escrito errado. Mas, partindo dessa ideia aí do Alexandre, essa sugestão de fazer uma sinopse bem rápida, é a história de um sujeito, né, que, para variar, atira bem. E a gente nunca sabe o nome dele, é o personagem do Terence Hill. Ele se chama de Ninguém, daí por conta, né, o nome do filme é Meu Nome é Ninguém. Eu acho legal que tem várias brincadeiras com a palavra ninguém ao longo do filme, né? Você pode reparar que toda vez que alguém fala sobre ninguém, está se referindo a ele, muitas vezes diretamente, né? A gente percebe que é uma referência direta, e outras vezes fica ali uma coisa dúbia, mas você, sabendo que o nome do personagem é Ninguém, e como a história se desenrola, você percebe que também é uma brincadeira com a palavra ninguém. Logo no início, por exemplo, tem lá uma cena lá na barbearia que o barbeiro lá fala, a criança pergunta, poxa, alguém é mais rápido que ele, né? Se referindo ao personagem do Henry Fonda, e o barbeiro fala, não, ninguém é mais rápido que ele, né? É uma brincadeira, ninguém é mais rápido que ele. Mas continuando a sinopse, esse cara, o Ninguém, ele tem como ídolo um outro personagem do filme, que é o Jack Beauregard, que é interpretado pelo Henry Fonda, que seria o gatilho mais rápido ali do oeste e tal, aquela coisa toda. E ele tem um sonho, desde criança, que é ver esse personagem, o Jack Beauregard, enfrentando um famoso bando ali, que tem o nome de Wild Bunch, né? Outra referência, aí, homenagem ao filme do Sam Peckinpah, né? Meu ódio será a tua herança, né? Título brasileiro. Que a gente já fez episódio, inclusive. Também já fizemos episódio. E ele tem esse sonho, o Ninguém, o Terence Hill, tem esse sonho de ver o personagem do Henry Fonda enfrentar esse bando que seriam de 150 pistoleiros ali, né? Eles cavalgam juntos e tal, estão sempre juntos e tal. E sempre ao som da Cavalgada das Valquírias, estilizada pelo Morricone. Muito, muito legal essa sacada aí do Morricone. Mais uma vez. Mas a ideia central do filme é essa. E aí, é claro, ele está ali lidando com essa questão do mito do Oeste, né? Eu acho até ele faz uma conexão com outros dois
grandes westerns que a gente já comentou aqui também no episódio, né? Um deles, claro, é o Homem que Matou Facínora, né? Que também trata dessa questão da lenda do Oeste. E o outro é o Matador, né? Gregory Peck. Com Gregory Peck. Já esteve em Dicas Triplas. Já teve em Dicas Triplas também, que tem essa ideia do cara que é uma lenda e ele é meio que amaldiçoado por conta disso, porque outros vêm tentar matar ele só pra dizer que, ó, eu matei o cara mais rápido do Oeste, né? O gatilho mais rápido do Oeste, e surfar nessa fama, né? Mas o que vocês acharam do filme? Já tinham visto? Acho que sim. Eu já tinha visto há muitos anos, revi, na verdade, segunda vez só que eu vi. Cara, eu gosto bastante. Confesso que realmente me incomoda nesses momentos. Não sei, coincidentemente, sempre que acelera a imagem ali, né? Sempre... fica um negócio datado, né? Fica datado. Puxa um pouco, não há como a gente não lembrar imediatamente de Filme dos Trapalhões. Até pela música. Porque virou um clichê isso, até né? porque a música desse filme já figurou em Trapalhões também. Mas é culpa dos Trapalhões, não é do filme. Culpa dos Trapalhões, sim. Mas eu acho legal a história, essas referências, esse lance que você bem ressaltou de ser ao mesmo tempo uma homenagem e também uma sátira. Lógico, a trilha do Morricone eu acho excelente. E, cara, eu acho que os dois atores são dois atores assim com um carisma, ainda que você de repente não possa comparar a qualidade de atuação do Henry Fonda com o Terence Hill, né? Mas, pô, eu acho que o Terence Hill tá no papel dele ali. O papel dele. É um cara, assim, simpaticão, né? Não tem como você não gostar daquele papel. Tem muito carisma. Né? Só que a gente fica se perguntando o filme inteiro, afinal, esse cara tem alguma motivação oculta? Eu já tinha visto o filme também, mas eu vi há muito tempo, quando eu estava lá começando a me interessar por western, então eu não me lembrava muito bem. Eu revi e eu tenho certeza que eu aproveitei muito melhor agora, né? Eu captei muitas referências, eu acabei pegando coisas que eu certamente não peguei quando eu assisti pela primeira vez. Mas eu gosto do filme. Mesmo essas questões mais datadas não me incomodam tanto não, tá? Eu entendo, sei, mas eu não me incomodo porque, para mim, elas estão encaixadas num contexto que fazem com que eu permita sátira, que né? passe batido exato, uma sátira. Então, assim, eu realmente não fico incomodado, não. Mas eu gosto bastante do filme. Mas ele me incomoda, essas coisas incomodam da mesma maneira que incomoda, sei lá, você tá vendo lá um Milagre em Milão, aí no final o personagem pega a vassoura e voa. Exatamente. Tipo, ok, você sabe que aquilo ali você tem que abstrair, vamos dizer, quebrou um pouco ali a sequência realista da coisa, foi para uma fantasia. O pacto que você faz com o filme, né? Ainda mais tendo o Terence Hill, né? Aí, né? Você meio que já espera mais ou menos isso. Então, nesse ponto que eu queria tocar, assim, porque como eu falei, ele também não deixa de ser uma espécie de rito de passagem, né? Entre um western mais clássico e esse western espaguete com uma veia cômica, né? Porque não vamos confundir o western espaguete com o western espaguete meio comédia, como é esse caso do Trinity, né? Posso fazer só um parênteses, que eu acho que é interessante para quem nunca reparou isso, mas esse cinema de gênero, né, italiano, que muitas vezes, vamos dizer, já veio na esteira dos gêneros similares americanos, né, como é o caso do espaguete, né, que ele pega lá o faroeste clássico americano, mas dá uma marca própria, até às vezes uma veia um pouquinho já exagerada, humorística, mesmo os espaguetes sérios lá, mesmo, né, eu acho que o grande primeiro, né, por um punhado de dólares, você já via muitos toques assim de humor ali, né, alguns exageros em alguns personagens, algumas coisas, mas enfim, todos esses gêneros, não só o espaguete, mas depois até o policiotesco, o diálogo, depois de esgotado aquele filão, eles começam a descambar um pouco para o lado da sátira, todos eles. Vai vir depois a sátira. Tão, assim, exagerado, né? Estressa tanto, talvez. É uma maneira de, vamos dizer, tentar prolongar ao máximo aquele filão, já que o público já cansou daquilo, então agora vamos... E aí acontecem coisas bizarras, né? Por exemplo, eu sempre confundia esse negócio do Trinity, que é
o personagem do Terence Hill, né, naqueles filmes com Bud Spencer, com o que no Brasil se chamou de Trinity Carambola. E depois eu fui descobrir que o Carambola é um outro personagem de uma dupla de sósias do Terence Hill e do Bud Spencer. É um negócio assim ridículo. Você fala assim, cara, escolhendo os atores porque são parecidos com Terence Hill e Bud Spencer para continuar aquela história do Trinity e continuar fazendo dinheiro em cima daquilo ali. Mas essa coisa desse western, né? Até esse Meu Nome é Trinity, né? Esse filme de 70, com o Terence Hill e Bud Spencer, ele é importante para esse filme aqui porque parece que a ideia do Sergio Leone de fazer um filme desse tipo surgiu com uma insatisfação dele quando ele viu que o Meu Nome é Trinity, esse filme do Terence Hill, passou por uns dólares a mais na bilheteria como o maior recorde de bilheteria da Itália desde 1956. Sim. Aí o Leone, né, pelo que diz lá aquele livro lá que você passou até pra gente, o Alexandre. E eu acho que ele fez mais sucesso do que Quando Explode a Vingança, não é? Que foi mais ou menos ali contemporâneo, acho que é de 71, o Giù la Testa lá, como é que chama? Não sei se é até de 73, eu acho. Quando Explode a Vingança, é isso mesmo. The Kill Sucker também, né? É isso, em inglês lá. Mas aquele livro lá que você passou, que é escrito por um cara chamado Roberto Curti, ele fala isso, até que ele deixa entender ali que o Leone não gostava desse tipo de comédia, né? Ele nem curtia muito o personagem do Trinity, ele não entendia porque que as pessoas achavam aquilo engraçado, não sei o quê. Porque o Oeste era um negócio sagrado pro Leone, né, exatamente. Mas ele decide embarcar nessa onda. Eu acho que ele aproveita ali para ganhar um pouco com esse sucesso comercial desse tipo de filme, mas ele faz isso de uma forma, como eu contei aí, né? Indireta, né? De forma a dizer, olha só, eu vou escrachar também, vou botar muita coisa escrachada aqui, a gente vê muitas cenas de comédia pastelão no filme. Não vou dirigir, né? Não vou dirigir, né? Dizem que ele não queria dirigir justamente por causa disso. Ele não queria o nome dele ali na direção, mas acaba que ele dirige boa parte do filme, tem toda uma controvérsia aí. A minha dúvida é a seguinte, né? Porque tem em outras fontes, né? Tem a história que ele não queria mais dirigir o western, né? Que ele estava satisfeito, que ele já não estava mais afim, que ele achou que bastava pra ele. Já nessa época ele já estava pensando no Era Uma Vez na América, né? Então ele falou, olha, levou tempo aí. Aqui eu não vou botar a mão. No final das contas botou, né? Mas ele pensou ali, aqui eu não vou botar a mão, pra mim deu, basta. E realmente ele não faria outro western, né? Não, né? Ele não faria mais. Quando Explode a Vingança e depois, né? Era Uma Vez na América, né? Eu acho que o próprio Tonino Valeri também não fez, tá? Se eu lembro bem. Aí eu já não saberia dizer. Eu sei que o Tonino Valeri, ele já vinha antes lá de um filme. Já vinha fazendo. De alguns, né? Alguns, eu até vi o Dia da Ira, né? Isso, até vi o Dia da Ira, que dizem que é um dos melhores filmes dele, cara. Não gostei. Eu achei um filme esquisito também. Um filme já tem algum tempo. Esquisito, assim. É bem abaixo desse aqui, na minha opinião. Bem né? abaixo. E tem algumas pessoas, até esse autor, esse Roberto Curti, coloca como talvez o melhor filme do Valeri e tal. Discordo totalmente. O Tonino Valeri nem era a primeira opção, né, para fazer esse filme, né? Não. De primeiro era um outro. O Tonino Valeri, ele tinha sido assistente de direção do Leone, né, nos 2 filmes da trilogia dos dólares lá, por uns dólares a mais, por um punhado de dólares. Aí parece que o Ernesto Gastaldi, que é um dos roteiristas do filme, é que sugeriu dar uma chance pro Valeri. Mas antes já tinha passado um outro, Michele Lupo. Né? 2 semanas de gravação, o Sergio Leone entendeu ali, sacou que ele não tinha entendido a proposta do filme. E um abraço, meu amigo. Aí sacou ele, né? Decidiu chamar outro. O Leone, apesar de sugestões ali dos colaboradores, né, ele realmente não tinha intenção de dirigir o filme, mas o que eu li é que parece que num determinado momento ali eles perceberam que eles não iam conseguir terminar as cenas com o Henry Fonda, e o Henry Fonda tinha uma data específica que ele já tinha acordado para fazer outro filme, e se atrasasse ia ser uma multa enorme. Então o Leone teria chegado para o Valeri e falado assim,
que você quer? Ou a gente rasga 30 páginas do roteiro, né? Que seria um absurdo, seria equivalente a menos 30 minutos de filme, mais ou menos. Ou a gente começa a trabalhar com uma segunda unidade. E aí a segunda unidade, quem tocou foi o Sergio Leone, né? Então, por exemplo, aquela cena no bar lá com o Terence Hill dando tiro nas canecas, aquilo teria sido dirigido pelo Leone, aquilo foi dirigido pelo Leone, né? O Tonino Valeri ficou fazendo cenas com o Henry Fonda, outras cenas que não envolviam o Terence Hill, evidentemente. Lucky bastard! É o esquilo. Lucky shit! Aquela cena do urinol lá, que ele vai lá pro banheiro, aquilo também é muito extenso, ele fica olhando pra cara do sujeito, lá, o cara não consegue mijar, né? Aquilo ali também foi dirigido pelo Sergio Leone, né? Tá louco. Mas assim, com o passar do tempo, o Sergio Leone começou, acho que, a se afeiçoar pelo projeto, já que fez sucesso e tudo, e começou a dizer que ele dirigiu um monte de coisa, que ele fez e aconteceu, né? E esse Kurt, nesse livro aí, diz que não. Inclusive esse Ernesto Gastaldi, o roteirista, ele é um dos que mais defendem o fato do Tonino Valeri ter feito a maioria das cenas ali, né? Filmou quase tudo, realmente. E claro, a ideia, o Leone estava por trás como produtor, né? Acho que alguém chegou a aconselhar o Tonino, né? Falou assim, olha, não deixa esse cara filmar não, porque senão ele vai dizer para todo mundo. Acho que foi o Mantini. Ele vai dizer para todo mundo que ele fez tudo. Deu esse conselho pro Valeri, falou, ó, cara, não deixa esse cara filmar nem uma cena, porque senão ele vai se apoderar do filme. Dizem que essa história começou a ficar maior do que é realmente, porque naquela sequência lá mais pro final, quando tem aquele confronto lá do Wild Bunch, né, com o personagem do Henry Fonda, naquela sequência o Leone teria visitado o set e ali tinha alguns jornalistas e os jornalistas pediram pro Leone tirar fotos atrás da câmera, né, fingindo que estava dirigindo e tal. E o Valeri, como era generoso, acabou deixando o Leone filmar uma pequena cena que tinha dentro daquela sequência. Então, o Leone já, depois dali, começou a passar a falar que ele tinha feito aquela sequência ali também, que ele tinha dirigido aquela sequência. Mas é aquela história, né? A gente nunca sabe direito quem está falando o quê. Se você olhar a entrevista que o Terence Hill deu anos depois, já no final da carreira, tem ali, né, acho que vocês chegaram a ver essa entrevista também. Uhum. Cara, ele não cita o Tonino Valeri, é impressionante. Ele só fala do Leone, porque o Sérgio Leone isso, o Sérgio Leone, a visão do Sérgio Leone, o Leone estava muito envolvido, não sei o que. Não cita o Valeri. Então, quem está vendo aquela entrevista até acha assim, não, o filme é do Sérgio Leone. Ele até fala, né, da mania que o Sérgio Leone tem de apresentar os personagens e atirar neles sempre da mesma maneira, né? Ele sempre da direita para a esquerda. E aí se decide que nesse filme o personagem do Terence Hill surge sempre de baixo para cima, né? Ele aparece da primeira vez saindo da água assim, em quase todas as cenas ele vai aparecer saindo de baixo para cima, né? Bem lembrado. Aquela sequência inicial que ele tá pescando, né, com um pedaço de pau ali. Usando uma mosca de isca. Agora é aquele negócio que eu falei das referências também, né? Uhum. O Alexandre falou aí de outros filmes, pode citar aí as referências. Então, eu vejo ali aquela cena clássica do Chaplin, que o garoto tá com um sanduíche, um pão na mão. Sim, o garoto tá com uma maçã, ele vai lá uma maçã, né? Isso, aquilo ali é Chaplin puro, né? Chaplin puro. E outra também óbvia, né? A sala de espelhos do Dama de Xangai, né? Sim. É uma das sequências que eu acho mais dispensáveis ali do filme. Realmente uma referência à Dama de Xangai ali, com certeza. Tem outros detalhezinhos, né? Tipo, tem um momento lá que o ninguém fala pro Jack, né? Fala, você matou o fulano, aí fala, e você matou o Valance, né? Fazendo referência ao Liberty Valance. Matou o Carson, não sei se vocês vão lembrar, mas é o nome também que o Leone utiliza nos filmes dele, né? Tem sempre um Carson, tem sempre um cara assim. Sim. Tem o Sam Peckinpah, que a gente já falou, no túmulo. Tem cenas de outros filmes, assim, do próprio Sergio Leone, né? Tem aquela coisa de ficar atirando no chapéu do outro, né? Que tem por uns dólares a mais.
E até apesar de não ser igualzinho, cara, eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, essa cena inicial, né, que os três pistoleiros chegam ali na barbearia e tudo mais, todo aquele momento ali em que você praticamente só ouve o som das coisas acontecendo, aquilo me lembra muito do Era Uma Vez no Oeste, né, cara? A própria trilha do Morricone. A trilha do Morricone é uma delícia. O Morricone, na hora do final do filme, principalmente, a trilha, a faixa daquele momento, ela lembra demais a do duelo final lá do Era Uma Vez no Oeste, né? Tem um lance também no Três Homens em Conflito, do personagem do Tuco. Tem uma cena, a sequência inicial do Tuco é numa barbearia. Blondie. Também, né? Tem a sequência na barbearia aqui, como tem aqui também, né? O Jack Beauregard, lá do Henry Fonda, é abordado na barbearia por 3 pistoleiros também, né? Mesma coisa que Era Uma Vez no Oeste, né? 3 pistoleiros esperam o Charles Bronson naquela estação. Sim. E até o personagem do Terence Hill também, não sei até se foi uma coincidência, porque a ideia inicial parte lá da Odisseia de Homero, né? Do Ulisses, que tem a cena, o momento em que ele encontra o Ciclope pergunta quem é você, ele responde, eu sou ninguém, né? Isso. A inspiração pro personagem é essa, mas, cara, a verdade é que o personagem sem nome lá do Clint Eastwood é muito marcante, né? E eu associei de imediato, sem saber essa história, sem conhecer essa história da Odisseia, foi a minha primeira associação. É um cara também que não tem nome, né? Chamam de Joe, chamam de, né? Joe é Zé, né, cara? É o Zé. Um nome genérico. Isso. E é interessante essa coisa eu não vou lembrar de qual filme, mas tem sempre aquela figura do fotógrafo, do lambe-lambe lá, né? Que fica tentando enquadrar vamos dizer, fica tentando fazer todo um mise-en-scène ali, um posicionamento de um duelo real para sair bem na foto. Pede pro cara andar um pouquinho pro lado, né? Para entrar no enquadramento, a gente vê lá o visor dele, da câmera. Uma outra referência que eu vejo Era Uma Vez no Oeste também é essa relação que o Charles Bronson tem com o próprio Henry Fonda, né, no Era Uma Vez no Oeste, que também é um sujeito que o Henry Fonda está sempre se perguntando, quem é esse cara? O que ele quer, né? Por que ele está me seguindo? Por que ele fica marcando essas reuniões, esses encontros e tal? É a mesma coisa a gente passa aqui nesse filme, né? Por boa parte do tempo ali o Henry Fonda não se convence da real intenção do personagem do ninguém, que depois a gente descobre que é verdadeira. É verdadeira. E tem, claro, aquele lance da troca de gerações, né? Também, né? E o jovem quer de alguma maneira salvar, né, do destino certo, né, porque o cara alguém vai, como você falou, vai desafiar e vai querer matar a lenda, né, então ele arma uma situação para, né, bom, aí é spoiler, né. Aí vamos pro spoiler, né. Mas só se coloca no lugar do personagem do Henry Fonda, né, cara? Ele fez o papel ali com 68 anos já, o Terence Hill tinha 33. Agora só se coloca no lugar. O que ele queria, tudo que ele queria era pegar o navio para se aposentar e vem um mala atrás dele. Encheu o saco. Encheu o saco. Mas essa coisa que você falou do Terence Hill e do Henry Fonda, aí tá essa questão também geracional, né? Se a gente olhar os atores, né? Porque o Henry Fonda, é claro, é um cara que fez western com John Ford, né? Quem melhor representa o western clássico americano do que o John Ford, né? Então um cara que já foi Wyatt Earp, né? Contracenando com o menino novo ali, o sucesso do cinema italiano na época, que é o Trinity, né? Que é o Terence Hill. Então, e esse menino novo agora tá com 82, 83. Mário Girotti é o verdadeiro nome dele. E já nessa época da filmagem desse filme, o pessoal questionava, afinal, você é Mário Girotti ou é Terence Hill? Ele falou, agora eu não sou mais nenhuma coisa nem outra, agora eu sou Trinity, né? Fiquei famoso como Trinity. E esse personagem agora querem que ele volte a fazer com 80 e tantos anos. E nem é o personagem mais famoso dele lá na Itália, né, Alexandre? A gente estava comentando também. Ele agora, ano passado, ele, vamos dizer, ele terminou a participação dele numa série que durou aí cerca de 20 anos, chamada Dom Mateu, que é o personagem dele, personagem tido de um padre investigador e tal, série de TV da Rai, né? Nunca vi, não sei dizer se é boa ou se é ruim, mas enfim,
Ele manteve-se aí ativo até estar ainda, dá para dizer, né? Ativo com mais de 80. O parceiro Bud Spencer já se foi, né? O parceiro dele. E é um cara que parece ser muito gente boa, né? Tudo que eu ouvi falar do cara assim é um cara muito humilde. E não é um cara que foi deslumbrado com a fama, nada disso. Ele mesmo dizia, se sentia super honrado de trabalhar com uma lenda como Henry Fonda e tal, né? E eu acho que ele dá conta do papel, como você falou, né? Porque, assim, ele não afina, né? Apesar de você ter uma presença de um cara como Henry Fonda, né? Que poderia ofuscar quase que a totalidade dos outros atores, né? Você vê que ele não fica escondido ali, né? O filme é bem dividido, né? No protagonismo ali. Sim. Então, ele segura bem a onda, né? Ele tá à altura ali. É muito bom mesmo. Tá. Mas é isso. Eu tenho coisas aí pra falar no final. Vámonos ao México. Vamos ao México, vamos. De canoa até o México. É muito cabrão. Afinal, esse filme é sobre canoa, uma canoa. Aliás, qual é o seu filme mesmo? Desculpa. Canoa. O nome do filme é Canoa, 1976, de um diretor chamado Felipe Casals. Mexicano filme. Filme mexicano. Cara, é um filme que eu descobri garimpando, como eu falei, né? Comentei na época com o Alexandre, falei que eu tinha gostado muito. Mas onde é que você encontrou ele? Conte aí, revele. Encontrou em alguma lista? Ele leu? Não. Foi garimpando mesmo. Eu fico procurando, cara. Às vezes, com tempo vago, eu fico olhando, fico procurando. Aí eu olho o tema que me interessa, eu vou e vou pesquisar, vou atrás do filme. E foi assim que eu encontrei esse. Eu tava ali na internet, navegando e tal, olhando, procurando, vendo os temas. E esse me interessou e eu puxei, e quando eu assisti, ele me impactou de primeira. Eu comentei com o Alexandre que seria o meu escolhido, assim, logo depois, porque eu achei um filme muito bom. Mas é um filme que faz parte de uma trilogia, né, desse diretor chamado Felipe Casals. É uma trilogia da violência. Os outros dois filmes também foram lançados em 76, se chamam El Apando e Las Puquianches. São 3 casos reais. Que contam muito sobre a sociedade, a história do México. Você não vai perguntar se a gente gostou? É verdade, eu já estava partindo para os detalhes aqui e esqueci de perguntar. Vocês gostaram? Eu sei que vocês não assistiram ainda, mas foi bom para vocês? Não tinha assistido ainda, né? Também não conhecia. Não é que não tinha assistido. Nem tinha ouvido falar. Exatamente, não tinha nem ouvido falar, não sabia da existência. Agora, me parece que é um dos filmes, assim, bem cultuados no México, né? Assim, se a gente fosse né? mexicano, a gente com certeza teria ele como, sei lá, como tipo um limite, né? Não que fosse um filme popular, né? Mas um filme cultuado que a gente conheceria, pelo menos de nome, né? Se a gente fosse mexicano, né? Talvez, né? E gostar de cinema. Ô Tony, eu não tinha visto e queria aqui fazer um agradecimento porque você realmente, nesse teu garimpo aí, você me fez ver um filme que eu acho que dificilmente eu ia topar com ele em outra situação. E achei adorei o filme, cara. Adorei o filme, apesar de, claro, ser um tema, uma história pesada, violenta. Mas é um filme que me impressionou. Assim, e aí a gente vai para estudar e ver que esse filme, na verdade, ele nasceu num momento meio único e curto ali dentro do cinema mexicano, né? Que a gente sempre associa cinema mexicano antigo, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem até esses nomes aí dos diretores mexicana aí nos Estados Unidos, né? Esses diretores mexicanos que estão fazendo uma grande carreira, todos oscarizados já, né? O Cuarón, Guilherme Del Toro. Del Toro. Mas no passado a gente associa o cinema mexicano àquela coisa glamourizada, meio musical, né? Sempre com música. Mostrando um México mais romântico, né? México romantizado. Mais romantizado. E esses filmes não são nada disso, né? E você, Fred, gostou também? Gostei sim, cara. Primeiro, assim, no início o filme me causou uma estranheza, que eu acho que é possível de causar estranheza para várias pessoas, porque num determinado momento eu fiquei me perguntando, será que o filme vai ser só assim? É porque o filme tem uma estrutura bastante interessante, né? Depois você acaba de ver o filme, interessante. Você fala assim, cara, eu acho que eu nunca vi um filme com essa estrutura, assim. O máximo que eu consegui pensar, assim, um pouco foi o Zelig, do Woody Allen, né?
Mas eu acho que o Zelig não faz umas coisas que ele faz aqui, né? Porque, bom, você vai contar aí um pouco da sinopse do filme, mas só passando isso aí, essa é a estrutura do filme. Ele faz uma espécie de falso documentário, né? Isso. Mockumentary. Então ele bota um ator ali para contar pra gente, virar pra câmera mesmo, quebrar a quarta parede, contar pra gente algumas coisas, apresentar a cidade de Canoas e tal, ao mesmo tempo que ele mistura com um cinema mais convencional ali, de ficção e tal, mas ele em alguns momentos ele quebra essa coisa de cinema ficcional pra de novo olhar pra câmera e perguntar, vocês viram o que aconteceu, não sei o que. E ele pula pra frente e pra trás, né, cara? Também, né? Também. Ele mexe muito com essa linha temporal do filme, né? Mas essa coisa de fazer um falso documentário, depois... Ele começa como um filme de ficção normal, né? Tem 2 jornalistas ali, um passando informação pro outro, o que aconteceu na cidadezinha e tal, e você, beleza. Aí daqui a pouco ele quebra isso, bota um sujeito lá que é um morador da cidade, que é uma testemunha do que aconteceu, começa a te apresentar a cidade, né? Pô, eu achei o máximo depois, quando eu, ao ler ali sobre o filme, eu descobri, né? Eu acho que você certamente vai falar sobre isso, Tony, que as falas desse personagem, que faz quase um apresentador, são todas falas reais de moradores, de pessoas que presenciaram os acontecimentos reais e que, ao serem entrevistadas ali pela equipe, né? Acho que teve, na verdade, tudo depoimento de uma única pessoa que eles gravaram, né? Falava, inclusive, com a entonação, né? Você vê que ele tem, às vezes, uma entonação muito engraçada e que varia. O sotaque, né? O sotaque do camponês ali. Então não é um texto escrito assim pelo roteirista, não. Foi baseado na entrevista, né? Bom, então só voltando, o Canoa é o primeiro filme de uma trilogia, são filmes independentes, né? Todos narram fatos reais, que são importantes, fatos reais, todos narram fatos, né? Isso é uma redundância, mas todos narram fatos importantes para a sociedade mexicana. Esse é o primeiro filme. O segundo filme chama El Apando. Ele é uma adaptação de um romance, de um livro escrito por um cara chamado José Revueltas, que esteve numa prisão chamada Lecumberri, e ele narra ali os problemas dessa prisão, que é uma prisão realmente muito ruim, os problemas carcerários do México estão ali, né? Uma prisão que não ressocializa, violentíssima. O terceiro filme chama Las Poquiantes, que narra também a história de umas irmãs que sequestravam e exploravam sexualmente mulheres. Elas eram donas de bordéis no México, mas esses filmes a gente deixa para depois. Vamos explorar Canoa, que conta um acontecimento praticamente às vésperas da Olimpíada do México, em 68, né, a Olimpíada da Cidade do México, em que um grupo de funcionários da Universidade de Puebla deixou a cidade e seguiu para a cidade de San Miguel Canoa, que fica nas proximidades de uma montanha, de um vulcão desativado chamado La Malinche. Eles foram para essa cidade justamente para poder escalar essa montanha. E quando eles chegam no local, quando eles chegam nesse povoado, está chovendo muito, o tempo está feio e eles precisam pernoitar. Só que aquela cidade é uma cidade rural, uma população ignorante, 85% de analfabetos, e ela é praticamente dominada pela figura do padre, né? O padre é a figura central da comunidade, ele manda em tudo, ele determina tudo, ele participa de tudo. E naquele momento, né, a gente está falando de 1968, o México estava inserido naquele contexto, né? Exatamente, convulsionado, naquele contexto das manifestações estudantis, né, dos estudantes que protestavam, e ainda mais num cenário muito parecido com o nosso aqui do Brasil, protestavam contra a Olimpíada, com os gastos absurdos. Parece o Brasil de 2013, né? Lembra? Exatamente. E Copa, o padre, Olimpíada. E o padre, ele realmente instiga a população contra os comunistas. Diz que os comunistas vão chegar em algum momento ali na cidade e que eles vão chegar ali para roubar os moradores, que eles são inimigos de Deus, que eles devem ser combatidos, inimigos da religião e tudo mais, que eles vão assassinar o príncipe, né, que é o santo, San Miguel. E quando esses trabalhadores da Universidade de Puebla chegam àquele povoado e procuram abrigo,
eles ainda por cima dão um azar de receberem, terem um abrigo na igreja negado, e a única pessoa que oferece o abrigo é um cara ligado ali aos movimentos campesinos, né, aos movimentos dos camponeses, que já é um cara mal visto ali, né, pela sociedade. Então esses trabalhadores da universidade são confundidos com estudantes, comunistas. Tem um negócio ali que ajuda essa confusão, que são todos jovens, né? Eles trabalham na universidade, mas são jovens, poderiam sim ser estudantes, né? Sim, então a população, quando se depara com esses caras, entende que eles são uma ameaça. A população se reúne no pátio da igreja, em frente à igreja, e parte para linchar os caras, e aí o filme se transforma de um documentário, de um falso documentário, como disse o Fred, num filme de terror, né, cara? Porque ali desencadeia a barbaridade humana mesmo, os caras invadem a casa. Eu acho que aquela sequência do linchamento, ela tem um impacto maior justamente porque você sai de uma coisa que é mais, sei lá, impessoal, talvez, né? Essa coisa de você quebrar essa questão invisível do cinema, né, e tal, porque você tá lá com um sujeito olhando para você e contando como é que é a cidade, não sei o quê, para umas cenas que você, cara, fiquei ali... Não, e com um detalhe, né? Assustado, porque realmente... O filme já abre contando pra gente o que aconteceu, apesar de não ser com uma precisão de informação. Tá na sequência inicial, né? Apesar de não ser com uma precisão de informação, depois no final a gente fica sabendo que aquelas informações que foram passadas lá pelo repórter, por telefone no início, ainda não estavam 100% acuradas, né? Tinha alguns errinhos ali. Mas de qualquer forma você sabe que vem um linchamento, você sabe que vai acontecer, né? Sabe que vai morrer gente. Então o filme é sobre a construção disso, né? E uma coisa que eu achei muito legal, né, cara, ele fala isso, né, o casal naquela conversa que a gente viu lá com o Cuarón, ele adota uma maneira de mostrar isso pra gente com um certo distanciamento, que não fica uma coisa, vamos dizer, um envolvimento emocional no sentido de tomar partido, assim, porque nem precisa tomar partido numa situação dessa, né? Ele não apresenta os personagens, né? Ele conta os fatos. Não tem background, né, dos personagens. Ele mostra e pronto. Os caras estão ali e pronto. Ele mostra e pronto. Agora, e outra coisa é assim, as ferramentas dessa loucura que é construída, a gente já conhece vários filmes aí de linchamento, né? O Fúria lá com Spencer Tracy e outros, mas aqui a maneira de ser construído, primeiro, por um padre, usando o sermão, principalmente, e usando aquele negócio dos alto-falantes, cara, eu acho aquilo ali, porra, de uma atualidade, comparando aí com as redes sociais, que você, cria todo sabe que eu fake pensei? News ali no... Eu pensei, cara, exatamente isso, assim, se você olhar, pensa no 8 de janeiro de 2023. Aquele ataque lá ao Congresso. Sim. Cara, só não teve um linchamento ali. Mas assim, a maneira como aquilo é construído é muito semelhante ao que você vê no filme. Assim. Então o filme é muito atual. A gente vê isso acontecendo na nossa vizinhança até hoje. Sim, inclusive, o que me chamou a atenção de primeira no filme, quando eu vi o filme pela primeira vez, né, foi justamente pensar que poderia ter acontecido no Brasil em 2023. Foi exatamente isso que me veio à cabeça, porque você tem ali uma forte questão religiosa, autoritarismo, paranoia comunista e justiçamento. Então, se você juntar todos esses elementos, são elementos que você vê no Brasil em 2022, 2023. Poderia ter acontecido aqui há pouquíssimo tempo, né? E pode voltar a acontecer, cara. Nessa conversa com o Cuarón, o próprio Casals fala que esse tipo de tragédia ela sempre acontece numa conjugação entre os pequenos poderes. A igreja, né? A igreja, exatamente. E a mídia. Pequenos poderes, a igreja, a mídia, sempre tudo uma coisa casada na outra ali, né? Você vê que ali naquele vilarejo é uma situação que a gente vê em muitas situações aqui, como do Brasil também, do Estado se omitir do seu papel. Né, de garantir segurança, essa coisa toda. Então ali naquele lugar o Estado não entra.
né? Isso é ressaltado no filme de maneira... quem que levou a luz, quem que levou as estradas, quem que levou... É o padre. O padre é o poder paralelo. O padre é como se fosse a milícia. Não, ela até fala, né, que o padre controlava lá a companhia de esgoto da cidade. Isso, o padre é que levou. A água, a eletricidade... Aí entra aquela coisa, né? Mas ele cobra para isso. Bom, mas ele, pelo menos ele trouxe o serviço para disposição para as pessoas, né? Então ele passa a ter esse poderio lá, né? E um séquito um exército, um verdadeiro exército lá de seguidores e dispostos a... Ele estala o dedo e eles vão lá fazer o que ele mandou, né? E é legal também isso que o Fred falou, né? Que chegou ali num determinado ponto do filme que ele pensou, mas vai ser isso daí, né? Porque, na verdade, cara, passa mais de 1 hora sem que o linchamento comece realmente, né? Sim. O filme de terror. A gente tá vendo uma ali, história de aventura, um grupo de isso. jovens vai fazer uma trilha lá. Mas trilha, eu me referi mais até de 1 hora. antes da história, né? Antes de começar essa questão deles irem para via montanha e tal. Eles fazerem a viagem, né? Porque o que eu me perguntava é o seguinte, será que o filme inteiro vai ser contado por esse personagem? Eu achei que ia ser o filme todo o personagem falando pra gente, como falso documentário, entendeu? Uhum, e aí, em determinado momento, ele faz essa quebra, que aí ele vai para esses trabalhadores da faculdade que vão fazer essa viagem, né? Sim. Agora é muito interessante como esse filme foi concebido, né? O filme, ele na verdade, esse acontecimento em San Miguel Canoa, ele ficou um pouco obscurecido, porque pouco depois houve um outro massacre no México, que é o massacre de Tlatelolco, né? Semanas depois, porque no dia 2 de outubro as Forças Armadas do México abriram fogo numa praça contra civis desarmados. Centenas de pessoas morreram. Esse massacre 300, aconteceu... né? 300, né? 300 pessoas, foram centenas. O massacre aconteceu 10 dias antes da abertura da Olimpíada. Foi um massacre muito maior, né? Então acabou obscurecendo um pouco os acontecimentos em Canoa. Mas a proposta do Casals para esse filme foi justamente usar um outro acontecimento como uma metáfora para chamar a atenção da violência pela mão do Estado, né? E ele decide fazer, na verdade a ideia de fazer esse filme vem do roteirista, né? Um roteirista que se chama Tomás Pérez Turrent. Ele era jornalista, crítico, queria escrever roteiro, esse daí foi o primeiro roteiro dele. Ele pega uma nota de jornal, apresenta ali, passa por uma breve investigação, aí depois por uma estrutura jornalística. Ele vai num outro diretor chamado Jorge Fons, né, para saber se ele gostaria de fazer esse projeto, mas ele não pode. E aí ele propõe então o projeto para o Casals. E o Casals meio que fica titubeante, não sabe se aceita. Ele tinha saído de um projeto que não tinha sido muito legal, mas ele acreditava muito nesse roteirista, né? E aí decidiu continuar com a investigação, aprofundou, eles chegaram a ter contato com os sobreviventes, e aí ele decidiu, olha, quero fazer o filme, mas não um filme de denúncia, quero fazer desse modo, afastado e tudo mais. E o ambiente da época, né, era do surgimento dessa nova geração de diretores mexicanos. É um fenômeno que acontece no mundo inteiro nessa época. A gente chegou a conversar sobre isso também, né, Alexandre? Uhum. No mundo inteiro, novos diretores com novas ideias, com um novo conceito de fazer cinema. Esses caras aparecem, no México não foi diferente. E nessa época tinha ali um grupo de escritores que participavam de um concurso de roteiros que seriam financiados pelo Banco Cinematográfico, um banco estatal, né? Tinha grana do Estado. Que era comandado pelo irmão do presidente, né? Exatamente, Rodolfo Echeverria, né? Ele que estava à frente desse banco. Esse cara tinha sido ator, né? Ator do cinema, vamos dizer, tradicional, lá mexicano, antigo. Rodolfo Landa era o nome artístico dele. Então, assim, ele peitou muitas coisas que não era nem interesse do governo, né? Mas ele meio que... Ele bancou, o lado artístico dele falou mais forte. Falou mais forte. E esse irmão dele, o que era presidente do México, Luiz Echeverria Álvarez, esse cara foi o mentor intelectual do massacre de Tlatelolco, que na verdade está inserido num panorama muito maior, que é o da Guerra Suja Mexicana, né? E que é justamente um momento de muita violência, de muita convulsão social e de forte repressão do governo. Então, mesmo com essas questões, esse filme furou ali, entrou por um buraquinho, achou um caminho, tenha sido, né, feito, né? E não incomodou as autoridades. E o próprio Casals fala que ele acredita que pode ter acontecido,
que as autoridades mexicanas na época podem ter levado em consideração que o ataque ali era muito mais ao clero, à igreja, do que propriamente ao poder no México. Pô, e o negócio do ataque ao clero é muito claro e é interessante que o cara que faz o padre, o Henrique Lucero, depois eu acho que você vai querer falar um pouco dele, mas ele, pessoalmente, ele era totalmente contra vamos dizer, esse ataque ao clero que o filme promove, né? Ele era muito religioso. Né? Ele era muito religioso. Ele fez negou o papel, né? De primeiro ele negou e tal. Depois ele falou lá que, bom, eu me confessei com 3 padres para poder fazer esse papel, né? Para ficar com a consciência limpa e tal. Mas eu acho que, porra, a presença dele, ele fala pouco, né? Antes do momento do sermão ele fala pouco, mas ele é um cara, uma figura assustadora, assim, né? E que lembra, a imagem dele lembra dos torturadores de outros filmes ali, né? Aquele óculos escuro, aquela cara de general torturador, assim. Que a gente forçando um pouquinho, lembra o Vanderlei Luxemburgo, né? Isso que eu ia falar, nosso Luxemburgo. Ele tinha um projeto para aquela cidade ali. Mas esse Henrique Lucero, eu descobri isso praticamente na hora em que a gente ia gravar aqui esse episódio. Ele esteve em outros filmes bem conhecidos até. Ele é um cara que ele foi encontrado em Roma, no Texas, né? A língua natal dele era o inglês, ele voltou para o México porque era de origem mexicana, virou um ator muito importante, célebre de teatro, depois foi fazer filmes na França, né? E esse cara, ele está em filmes bem conhecidos, por exemplo, Os Abutres Têm Fome, Meu Ódio Será Sua Herança. Ele está no Meu Ódio Será Sua Herança, né? Papéis pequenos, claro, mas eu descobri que ele está nesses filmes também. Esse cara que você falou da narração, Fred, é o personagem, é o Julián, né? Que ele é um dos que acaba... O nome do ator é Salvador Sánchez. Não, tá. Desculpa. Não. Tô confundindo. Claro, a narração é do Salvador Sánchez, que faz aquele campesino, né? O camponês. Você tá falando do dono lá do... Não, eu tava falando que dos 5 funcionários, né? Dos 5, tem um que começa o filme, parece que ele meio que ele é que organiza a viagem, sabe quem é que eu estou falando? É o Juliano, o mais baixinho ali e tal. Roberto Sosa, o nome dele. Isso, Roberto Sosa. Mas é isso, cara, eu achei um ótimo filme, uma construção de tensão, é incrível, né? E uma bela descoberta aí, sem dúvida. Só para complementar aqui, é importante falar também, né, sobre como esse filme foi filmado. Ele não foi rodado em San Miguel Canoa, né? Em todo momento os sobreviventes estiveram ao lado do casal, ao lado da equipe, acompanhando, dando os depoimentos. Inclusive o casal fala que os depoimentos ali, o que foi filmado, é justamente o que é suportável para a plateia, porque o negócio foi muito mais pesado do que aquilo que o filme mostra, né? Mas o filme... ele teria problemas, né, para filmar na própria cidade, né? É por isso que ele evitou, e ele até fez algumas tomadas lá, né? Isso, sem depois, atores e tal, rapidamente. Mas sempre meio tinha gente infiltrado da cidade quando ele estava filmando nessa cidade vizinha, né? Ele fala isso. Tinha gente armada, escondida ali entre os extras daquela sequência do linchamento ali e tal. Isso, ele filma em Santa Rita Atahualpa, que fica do outro lado da montanha, da La Malinche, né? Tem isso, tem gente infiltrada lá. O padre de Santa Rita, desse povoado, sabia o que estava sendo filmado, a população não sabia, e aí é engraçado que o Cuarón pergunta pro casal, né, se o padre estava tranquilo com isso, se estava tudo bem por ele, e aí o casal responde: olha, nós demos 1.000 pesos para ele todas as sextas-feiras e 13 mil pesos para a sacristia. Então ele ficou feliz da vida, né, cara? Incrível. E aí 6 meses depois eles fizeram as tomadas lá em San Miguel Canoa. O filme não tinha saído ainda, então a população não estava sabendo do que se tratava ainda. E o curioso, né, esse filme foi rodado em 4 semanas e meia. Todos os dias eles saíam da cidade do México e voltavam, né? Eles iam filmar, nem pernoitavam, não ter hospedagem, uma distância longa, e voltavam para não pagar hotel. Agora, você ouvinte que já está ouvindo esse episódio pronto e editado,
eu também vou querer ouvir, porque eu fico curioso saber como que o Fred vai resolver a questão de trilha sonora, porque esse filme não tem praticamente trilha sonora. Não tem, é verdade. Não Vamos tem. botar muitas marchinhas aí mexicanas. Isso. E a repercussão do filme também é importante, né? Esse filme ganhou o prêmio do júri em Berlim. Ele estreia logo depois em 10 salas e ficou em cartaz por 70 semanas. Claro que teve muita gente, muito mais gente contra do que a favor, né? Ele até cita, o casal cita um Monsenhor Mendes Arceu, que é o bispo de Guadalajara, envolvido com a teologia da libertação, ou seja, claramente de esquerda, né? Ele faz uma apresentação do filme no povoado, explica ali por que esse filme é tão importante, tão necessário, né? E, por outro lado, em outros povoados, a igreja coloca um filme numa lista de filmes que não devem ser vistos. E a administração pública realmente nem se manifesta e tudo mais. Ele conta que o Rodolfo Echeverria ficou muito orgulhoso do filme, ele gostou muito. E esse apoio seguiu pelos outros 2 filmes da trilogia, né? Só que chegou no final lá no Las Poquiantes, Caiu a tal ficha. do Rodolfo, o Rodolfo chegou para eles e falou: olha, vocês estão querendo transformar nossas vidas no inferno, né? É impossível, vamos parar. Caiu a ficha tardiamente. Deu. Não dá mais. Isso aí. Mas é impressionante só o seguinte, nessa noite, nessa gravação aqui, nesse episódio, tanto meu filme, né, o senegalês quanto o seu mexicano, são filmes que a gente sabe que só existem por causa do neorrealismo italiano, né, que trouxe essa possibilidade de você fazer um filme com orçamento baixo, sobre uma realidade, um filme, né, tocando num tema, vamos dizer, político, social, de relevo e tal. É impressionante a porta que se abriu lá, né, de mostrar que sim, você pode fazer cinema de uma maneira quase caseira, com poucos recursos, né, e falando de temas sérios e sem buscar dourar as pílulas, né. Eu queria destacar só também a questão da fotografia, né, a câmera parada em muitas partes do filme, e o Casals fala isso, né, que ele chama o diretor de fotografia, Alex Phillips Jr., e fala para ele: olha só, eu não quero que te vejam, não quero que sintam sua presença, você fica quieto, fica parado, sem movimento de câmera, nada que distraia, eu quero que as pessoas vejam aquilo ali como o James Stewart observa da janela o que acontece ali no pátio do prédio, né, no janela indiscreta, né. Mas isso faz muita diferença, né, cara, porque se a câmera começa a se mexer, você ganha consciência de estar dentro de um filme, né, a mão do diretor, o filme não tem nada disso, né, cara, você que constrói tudo ali quando assiste, né. Mas é isso, eu acho que é isso, acho que o filme está apresentado e que bom que vocês gostaram. Com certeza. Vamos para os spoilers. Vamos lá. Ei, Fred, esse podcast pode conter spoiler. Spoilers, então, de A Negra D. A Negra D, bom, a Negra D tem spoilers porque a gente vai vendo a degradação, né, daquela moça. Em vários momentos os patrões perguntam se ela está doente, ela não quer mais trabalhar. A gente acompanha os pensamentos dela, sabe que ela está cada vez mais frustrada e se sentindo numa prisão, não sabe mais o que ela está fazendo ali. E a gente vai vendo a mala, ela começando a botar as coisas na mala, a gente começa a achar que ela vai embora, vai fugir, vai sair dali, abandonar a casa. A gente é levado a crer, ela deixa a mala prontinha ali do lado da cama, não sei o que, pega a máscara de volta, tem aquela briga que a gente falou. Mas aí é uma coisa até surpreendente, porque em certo momento ela deixa a mala pronta, sai do quarto, ainda olha para o quarto para ver se está tudo arrumadinho. Não, a gente não vê isso em tempo real ali, mas a gente depois entende que ela foi para o banheiro, se trancou e se matou, né, dentro da banheira, cortou a garganta ali, os pulsos, sei lá. Né, e, enfim. Que aí chocante, né? É chocante. Eu fiquei me perguntando, será que a mensagem dele ali naquele momento é que só tem a morte, é a única forma dessas pessoas escaparem? Né? Eu me pergunto também o porquê, né? Eu pergunto exatamente, mas para quê? Ela não tinha outro jeito, ela não podia tentar emprego em outro lugar, ela não podia tentar voltar.
Ou que o trauma foi tão grande, né? A desumanização foi tão grande que ela sabe eu que acho ela que está condenada. o né? sentido da mensagem, né? Eu acho que ela assim como o colonizado, né, ele está condenado a uma vida de inferioridade. Não que ele seja, mas ele foi tratado, vai continuar sendo tratado como inferior e de certa medida ele já se sente um pouco inferior mesmo, né? Porque ele foi acostumado a vida inteira a ser tratado como inferior, né? A liberdade estaria só na outra vida, se é que ela existe, né? E aí você vê uma reação até meio fria do casal, estão na sala olhando por nada assim, ela vai lá, recolhe o hobby da Joanna que deixou pendurado e ele resolve lá, o marido, né, o Monsieur, resolve lá em Dakar para devolver a mala, a máscara e para dar o dinheiro para a mãe da Joanna. Né? E aí a máscara ganha mais um contexto, né? Porque ele acaba chegando lá, a gente vê que é como se ele estivesse entrando num espaço hostil, as pessoas olhando para ele né, com uma certa raiva, ou com uma certa curiosidade. Ele vai até a mãe inclusive ele é recebido lá, quem guia ele é o próprio diretor Sam Bene, fazendo uma participação aí como o cara letrado, né? O cara que escreve as cartas. Professor, né? O crédito dele é professor. Possivelmente foi ele que escreveu a carta da mãe para Joanna, né? e ele vai até a mãe, dá o dinheiro e ela simplesmente devolve o dinheiro, ou recusa, nem pega, eu acho, sei lá. E o professor lá, o Sam Bene, vira: olha, guarde seu dinheiro e é melhor você ir embora. Chispa. E ele deixa ali mala, máscara, vai embora e o garoto tá ali, né? O garoto, que era o original dono da máscara, pega a máscara de volta, coloca no rosto e sai. Né? E aí é o grande sentido final da máscara, né? A máscara é que o francês abandona a máscara, assim como ele abandona o continente africano, mas o continente africano vai continuar assombrando, né? Ele vai atrás, perseguindo, assombrando Inclusive ele corre do garoto com a máscara, ele né? chega a fugir, né? Aquela sensação de fuga, de se entender. E isso não adianta. Maluco, vocês ocuparam aquela terra, vocês exploraram, vocês mataram. O sangue tá manchado aí na roupa de vocês. Vocês não vão se livrar disso. Né? Então acho que esse é o grande significado final da máscara. E da sacrifício dessa moça, né? Eu até tinha conversado com o Tony, isso lembra de uma situação que o Tony até comentou que ele já passou e eu passei também. Uma vez viajando, eu fui em Kingston, na Jamaica, uma parada de cruzeiro aí com a família, e apesar de não ser aconselhado lá pelo pessoal lá do navio, a gente saiu ali da área que seria a área turística e foi ali para ver o bairro real ali, a vida real da coisa. A gente precisou voltar. Por quê? Porque a gente sente um clima ruim no sentido de a gente se sente um invasor daquele espaço. As pessoas olham para você com estranheza. As pessoas olham com aquela sensação de que, olha só, esse cara veio para cá olhar para a gente, ver a gente aqui como se fosse uma coisa exótica. Nem era o caso, era só, ver a cara do lugar. Mas você se sente mal, você se sente realmente um invasor. Aí você pode até falar, não existe racismo reverso, existe, não é o caso, mas você se sente mal por estar indo para um espaço com um contraste social grande, né? Do cercadinho para cá tem as lojas, os restaurantes, as coisas para receber os passageiros de um cruzeiro, e do lado de fora é vida real, pessoas mais simples, com suas limitações. Né? Então, agora, tudo isso é fruto do processo de colonização, tanto na América, da África e do processo de questão do escravagismo, né? Porque criou toda esse antagonismo racial, né? Deixou muitas cicatrizes, né, cara? E em muitos casos, feridas abertas ainda. Então nós somos o Messier, nós somos o Messier. A gente não é um babaca, eu não escravizei ninguém, mas eu simplesmente pelo fato de eu ser branco, se eu for num espaço, né, numa cidade e tal, provavelmente eu vou ser olhado com, esse cara aí, né, esse é um branco opressor, né? Ainda que você não tenha diretamente
causado nenhuma opressão, mas você, por ser da raça que foi dominante, é parte do problema. Mas é isso. A Negra D, vejam, quem não conhece. Beleza. Vamos então lá, spoilers do Meu Nome é Ninguém. Acho que tem 2 finais aí, você pode dizer, né? Aquele que é o mais aguardado, que você espera, né? Como será ali o confronto do Wild Bunch, né? Com o Jack Beauregard, lá, o personagem do Henry Fonda, que é articulado pelo personagem do Terence Hill, o Ninguém. E tem aquela sequência que eu já mencionei aí quando falei a história do Leone ter dirigido um pedaço e tal. E aí, né, eles criam ali uma desculpa, né, para ele poder dar conta daquele povo todo. Mas o sentido daquilo ali, nas palavras do Ninguém, é que o Beauregard ele vai passar a ser a lenda maior do Oeste, né? Porque agora os livros de história vão assinalar lá que ele, sozinho, ele enfrentou o bando de 150 pistoleiros e tal. E não sei por que razão, os caras estão lá com umas bananas de dinamite na sela dos cavalos. Tem uma cena lá que o pessoal fica botando dinamite na sela dos cavalos. Não sei por que, não entendi aquilo. Se vocês entenderam, me esclareçam. Porque estava combinado que eles iam levar tiro ali no final. Né? Tava no roteiro, né? Só se for por conta disso. Mas o fato é que o Beauregard lá atira na sela daqueles cavalos, explode, mata um monte, a cada tiro mata uns 5, 6 ali e tal. E a gente não vê a sequência até o final, evidentemente, porque ele faz lá uma fusão para um desenho, que seria um desenho nos livros de história. A gente entende que o cara realmente entrou nos livros de história como a lenda. E o passo seguinte, que aí eu chamei de segundo final, que o personagem do Ninguém fala para ele: só falta uma coisa para você realmente ser eternizado, né? Você morrer. E essa morte dele não só vai fazer ele mais eterno, mais idolatrado, vamos dizer assim, mas também vai livrar ele dessa maldição, que aí eu fiz essa relação com o filme O Matador, lá, aquele filme com Gregory Peck, que é o fato do cara ser o melhor na sua profissão e vai ter sempre gente tentando derrubar ele, para dizer que foi a pessoa que derrubou ele, né? Ele simula uma morte fake, né? Isso, ele simula um duelo. Um duelo fake. Um duelo fake, onde o Ninguém, e aí que tem essa brincadeira também com o nome Ninguém de novo, o Ninguém mata o Beauregard. Então na lápide dele fica escrito lá: aqui jaz Jack Beauregard, o gatilho mais rápido do Oeste. Ninguém era mais rápido do que ele, quer dizer, dizendo que o Ninguém, aquele personagem Ninguém, foi mais rápido que ele. Mas quem vai ler aquilo ali com o passar do tempo vai ler só que ninguém é mais rápido do que ele, né? Não vai saber quem é o Ninguém, porque justamente é um personagem anônimo ali, né? Ele só cumpre essa função de criar esse mito para o Beauregard. E o Beauregard vai lá entrar no navio, ele já estava com uma passagem comprada para o navio, e vai se aposentar. Inclusive tem uma carta que ele escreve, né, para o personagem do Ninguém. E agora o Ninguém, tudo dá a entender, né, o filme, de que o Ninguém vai assumir esse papel, esse lugar, né, esse cargo, entre aspas, de o pistoleiro mais rápido do Oeste. Vai sofrer por isso, vai ser perseguido, né? A gente vê até no final um ator, ele aparece no início também, que ele é o líder do bando lá, né? O Jeffrey Lewis. Lá na barbearia, né? Isso, vocês vão lembrar do rosto dele, que ele fez muito filme ali com o Clint Eastwood, né? Aquela fase mais de ação, comédia do Clint Eastwood. Ele é um cara que fez muito filme na década de 70 nos Estados Unidos, Jeffrey Lewis. Eu e meu irmão até brincávamos, chamávamos ele de É Tudo. Porque o cara tava em tudo quanto era filme, fazendo uma porrada de papel. Qualquer filme que tu via na sessão da tarde aparecia ele. Ele é italiano, será? Ele é um daqueles milhares de atores italianos que ganharam um nome artístico americano? Acho que não, aqui ele nasceu em Nova Jersey, Estados Unidos. Tá. Ele é americano mesmo. Mas você bem lembrou isso aí, se você olhar esse filme aí, e olhar outros filmes, até esse do Tonino Valério que eu falei, o Dia de Ira e tal, cara, tem vários atores assim secundários dos filmes do
do Sérgio Leone, da trilogia dos Isso dólares, era você uma reconhece o tradição, rosto né? de No um cinema de monte dos gênero. caras. Os caras estão sempre fazendo bandido. Né? É o pessoal do monstruário, Alexandre. Não é monstruário, não. É o pessoal que é feio, aí eles colocam monstruário. Selecionado pelo rosto de bandido, de mal. Fernando né? de Léo usou bastante esse monstruário, né? É, isso aí. Mas vamos lá então para os spoilers de Canoa pra gente. Esse não tem spoiler, né? Encerrar. Tem sim. Tem um bem importante. Eu acho, cara. Pelo seguinte, bom, houve um massacre, né? Isso já tá contado. Esse massacre talvez só não tenha sido maior. Isso o filme mostra e foi até bem criticado, né? Por mostrar dessa maneira, porque o exército chega a tempo, né, de evitar ali que mais ou menos, né? Ele chega a tempo de evitar que outros sejam linchados, porque salva os três ali, né? Até ali 4 pessoas já tinham morrido no massacre, 2 dos excursionistas, né? O exército vem e interrompe ali aquele massacre que estava acontecendo, né? Os sobreviventes são todos socorridos e tudo mais. Mutilados, né? Mutilados, exatamente. 4 mortos, né? O Lucas Garcia, que é o tal da pessoa que deu abrigo ali, a tal da pessoa que deu abrigo para os excursionistas. O irmão dele, Odilon Garcia, e Ramon Gutierrez e Jesus Carrillo são os mortos. E os 3 sobreviventes, Julián Gonzalez, o Roberto Rojano e Miguel Flores. E aí tem o seguinte, né, cara? Aí vem as cenas que foram filmadas posteriormente lá em São Miguel, né? São cenas reais da festa de São Miguel, né? Com a procissão e tudo mais. E eu acho aquilo ali muito forte, cara. Esse que pra mim é o grande spoiler, eu acho aquilo ali muito, muito forte mesmo. Porque toda aquela gente de bem que participou do linchamento, né? Tá participando ali daquela procissão. Né? E aí começa a subir ali a letra, né? O que aconteceu depois. No final do filme diz ali que foram emitidos 17 mandados de prisão, 5 pessoas só foram submetidas a processo, 2 foram liberadas por falta de provas, né? Uma terceira ainda foi condenada a 8 anos de prisão, mas saiu 2 anos depois com a sentença revogada, e os 2 restantes condenados a 8 anos e 11 anos de prisão. Só que nenhum dos identificados como os principais incitadores foi submetido a processo, entre eles o padre, né? O nome real do padre era Mesa Pérez, e o padre também saiu ileso, cara. Você vê ali realmente, né, que não houve consequência nenhuma para os principais incitadores, né? A impunidade ali foi grande. E eu não conheço a história desse Mesa Pérez, mas dá a entender naquela excelente entrevista ali do Cuarón com o Casals, que esse Mesa Pérez, ele tinha lá a história dele, né? Pregressa ali de ser um cara bem no estilo do personagem do Luthiero ali no filme, né? Não é à toa que um deles, né, é o narrador lá, o camponês narrador que fala, né, o Salvador Sanches, que ele fala, é muito cabrão. Muito cabrão. É muito cabrão. Ele já tinha uma história realmente complicada antes mesmo de ir lá para São Miguel, né? Mas eu acho muito forte essa cena, cara, com a profissão passando, o santo. Lembrando um negócio, esse negócio do cabrão, desculpa, me lembrou que o personagem do Lucas, que é o cara que dá dono da casa, para onde eles vão se abrigar, ele também fornece bastante explicações sobre quem é quem, sobre o padre, né? Ele chega a falar também, esse cara é nesse sentido, né, muito cabrão, né, no sentido de também tem seus podres, também é espertinho, né, cobra pelos serviços, extorque, expõe quem não paga, né, nos alto-falantes e tal. E tem uma coisa também bem interessante nesse final aí, que o Casals fala na conversa com o Cuarón, que é sobre a questão da música. Não tem praticamente a música no filme, como a gente já falou, mas nesse finalzinho tem uma música ali de batucada, né? Uma coisa bem folclórica, com dança. Exatamente. Que é ali a dança do diabo, né? E aí o Casals fala que tem a dança do diabo no átrio da igreja, ele não está dentro da igreja, o padre sai da igreja com São Miguel, que é quem derrota o demônio, né? E nada acontece com o diabo, né? A procissão segue normalmente o seu caminho, né? Bem simbólico, né? Bem simbólico. Foi um bom Dicas Triplas. Foi muito bom. Pesado, gostei. Os que estão seguindo aí os Dicas Triplas, a gente conhece pelo menos um, né? Fernando, né?
Tem gente que aí capricha, né? Tá. E tenta ver todos. Não é só o Fernando, acho que tem mais gente que... tem, com certeza, isso, mas isso. manifestado assim, eu acho que o Fernando é o que me vem. A gente estava na até cabeça. conversando, né, Fred? Somar aí já são 26, são pelo menos 78 filmes de diferentes nacionalidades. É um bom panorama, assim, do cinema clássico mundial, né? Mas Isso aí a gente tem que começar a pensar em que países ainda não foram contemplados. Portugal, coreano, vai ter filme coreano em breve. Aí. Então tá bom. Virão. Muito obrigado então, Tony, aí pela tua presença, cara. Pô, eu que agradeço. Sempre um prazer. Muito obrigado mesmo pelo convite. É Obrigado, muito bom Tony. conversar com vocês. Um abraço, Fred. Tchau. Abraço! Ndey wasanam abibu, wasanam miniru, ndey wasanam.